finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium. Além de atender os chamados de incêndio, os bombeiros também atendem outros tipos de ocorrências. E é sobre isso, então, sobre o trabalho dos bombeiros, que a gente vai falar hoje no Amigo Bicho. E o nosso convidado, então, hoje é o Sargento Pedotti, então vai contar um pouquinho para nós como é que é a rotina, né, dos bombeiros. Eu gostaria de começar te perguntando quais são os tipos de ocorrências que chegam todos os dias aqui para vocês. Chega ocorrências de todos os tipos, envolvendo animais, envolvendo pessoas, envolvendo bens, né? Todo tipo de ocorrência, todo dia, né? Tem dias que não ocorrem, mas na maioria deles sempre tem chamados e de situações sempre diferentes. Então, envolvendo bichos, tem várias ocorrências, tivemos salvamentos de um gambá hoje no comecinho da tarde. Tivemos um episódio que ficou inusitado, que foi um tamanduá mirim que a gente resgatou na entrada de uma residência. Estava assustado pelos cães e tal. E inúmeras ocorrências voltadas ao trabalho de bombeiro em si, que é o salvamento de pessoas, o resgate, as buscas, né? Então, todo tipo desde o gatinho em cima da árvore, que é o tradicional, até o salvamento mais complicado de penhasco, dentro de veículos, presos em ferragens, né? Todas as situações bem inusitadas ocorrem. E para enfrentar então todas essas situações, como é que é o treinamento de um bombeiro? O treinamento do bombeiro começa lá no ingresso da corporação, né? Então começa no preparo, na formação do bombeiro, até o fim da carreira vai ter sempre o treinamento. Ele vai passar pelo inicial, que é a adaptação ao trabalho de bombeiro, aí depois vem a adaptação à altura, a adaptação ao trabalho na água, para ir se preparando e ter condições de atuar em todas as áreas das ocorrências criadas pelo Corpo de Bombeiros, que são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. E é incrível, né? Porque a ocorrência, principalmente voltada à questão da água, né, ela nunca ocorre quando as águas são mansas, né? Sempre se está trabalhando num terreno adverso e com todas as dificuldades e mais um pouco, né? E como é que é então a rotina de vocês aqui? O que vocês fazem diariamente? A nossa rotina de trabalho, ela inicia com a conferência do pessoal, a conferência dos materiais, limpeza, organização, preparar todos os materiais e equipamentos para a atuação do bombeiro. Então, durante as 24 horas que a gente fica na caserna. Passado esse preparo, todo esse trabalho, então vem a parte de atenção administrativa, que vem a resolver os problemas de manutenção de viaturas, problemas relacionados ao serviço em si. Tem a parte da descontração, aí o chimarrão, que é tradicional, esse não pode faltar. Organização para alimentação, são 24 horas dentro do quartel, né? E sempre com a cabeça preparada, esperando o chamado para o atendimento das ocorrências, né? Dentro desses intervalos aí do aguardo da ocorrência, se desenvolve os treinamentos. Então, no dia a dia do trabalho se faz treinamento com cordas, sistemas de tração, criando possibilidades, criando
algo parecido do que a gente possa enfrentar na rua, para assim estar preparado e em condições de criar um sistema para talvez suprir uma falta de um equipamento específico que ainda não foi desenvolvido para aquilo. Então se faz em cima de sistemas de cordas, até o próprio treinamento físico, a gente tem uma academia montada, não adianta a gente ter um equipamento bom e o bombeiro não ter resistência para trabalhar, Então, e todos os nossos equipamentos são pesados, Então o nosso dia a dia vem às 24 horas do dia nesse ritmo, Depois tem a parte da noite, que aí tem todo o merecido descanso, quando não se tem ocorrência, porque o bombeiro tem que estar descansado durante o trabalho dele para quando executar uma missão, executar um salvamento, estar descansado e com todo o vigor físico para executar esse trabalho 100%. E quais são os equipamentos, então, que os bombeiros utilizam? E eu também gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o caminhão, que é um símbolo dos bombeiros. O nosso caminhão, o símbolo dos bombeiros, que todo mundo vê na rua, de sirene ligada e tal, nada mais é do que um caminhão normal que foi adaptado para o trabalho de bombeiro. E essa adaptação consiste em uma carroceria diferenciada, e alguns equipamentos diferenciados que se joga para dentro dele, isso com certeza, para o trabalho de bombeiro. Mas o caminhão é um caminhão comum, adaptado ao nosso trabalho de bombeiro, E os equipamentos que se veem aí, sim, esses são específicos para trabalho de bombeiro, são equipamentos adequados, desenvolvidos, muita coisa importada que nós não temos no mercado nacional ainda, equipamentos bons que mantenham a necessidade do trabalho de bombeiro. Então, claro, o caminhão é o símbolo e a presença do bombeiro na rua, O bombeiro sai na rua com um caminhão de sirene ligada, todo mundo enxerga, Todo mundo enxerga, todo mundo vê, é um trabalho simpático, Então acaba sendo bonito o deslocamento do bombeiro. Então, como tu falaste, vocês também fazem a parte de salvamento de animais ou até mesmo socorrem animais que estejam em perigo ou animais também que estejam causando perigo, Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós alguns casos que tu participaste, que já me falaram que tu participou de bastante casos, alguns casos que te marcaram mais, assim, nessa tua trajetória como bombeiro. Então, se tu pode contar para nós. Bom, tem vários salvamentos de animais, vários, como a gente diz, desde o gatinho em cima da árvore, ou em cima do poste, que o bichinho sobe e não consegue mais descer. Se não tiver alguém que vá lá, que retire ele de lá, ele não vai descer. Vai acabar sofrendo o frio, a chuva, e ele vai ficar lá esperando alguém para salvar ele. Então, esses são inúmeros casos. Relacionado a gato, um dos casos mais atípicos foi numa loja onde que a gata tinha os filhotes no forro e esses filhotes caíram entre as paredes. Um espaço de 10 centímetros entre uma parede e outra, divisa das residências, e não tinha acesso, não tinha como entrar ali. A gente, com autorização da proprietária da loja, claro, a gente abriu a parede, abrimos uma parede, uma janela no meio da parede, para acessar os animais, e aí estavam distantes pelo som do miado, fomos abrindo, destruímos a metade da parede, mas salvamos os gatinhos, eram 4 filhotinhos, Então, inclusive foram adotados pela dona da loja, que não se preocupou nem um pouco com o estrago que a gente fez, Depois tem outros inúmeros, o mais inusitado que foi o tamanduá-mirim, que a população, com medo na noite, acionou a brigada militar, o nosso policiamento, porque desconfiava de uma situação de arrombamento. Os cachorros estavam muito barulhentos, muito incitados com aquilo. Chamaram o policiamento. Chega lá a viatura do policiamento, se depara com um tamanduá-mirim no portão da residência. Aí chamaram nós para retirar o animal dali, aí nós encaminhamos com uma gaiola, encaminhamos eles até a Patran, que é a polícia ambiental, lá tinha permanência lá que
conseguiu uma gaiola melhor para o bichinho passar a noite hospedado, e no outro dia ele foi deslocado então para o ambiente, seu habitat natural, que é a selva. Mas deu um trabalho imenso, porque ele tem umas garras grandes, né? E como ele estava acuado em função dos cachorros, foi muito difícil chegar perto daquele bicho. É muito engraçado a maneira como ele aborda quando alguém chega perto. Ele convida a gente para um abraço, né? Que é um abraço que tem que evitar, né? Mas conseguimos pegar ele e levar em segurança. Temos muitos episódios de gambá na cidade. Inclusive hoje fomos tirar um gambá dentro de uma caixa da grade de uma loja. Ele entrou, ficou preso ali. Quando o pessoal chegou na parte da manhã, foi abrir a grade, trancou no bichinho, ele gritou e não conseguiram abrir a grade. Aí chamaram nós, abrimos espaço, tiramos ele e levamos de volta. Como ele está no meio urbano, ele acaba se empenhando, acaba ficando trancado em locais, tem que levar ele para o habitat. Aí levamos lá para baixo, a região da Pedreira do Guerra, então tem uma área grande de mato, né? A gente leva para lá, solta e ele vai para o ambiente natural de novo. Esses episódios ocorrem seguidamente, né? Sem falar no cachorro, né? O cachorro, às vezes até o próprio dono tem medo do cachorro que tem, né? Claro, pega um cachorro bonitinho, pequenininho, depois ele cresce e as pessoas não sabem lidar com aquilo, né? E acabam ficando com medo ou maltratando o animal. E o animal vai ficar com uma certa raiva desses maus tratos e acaba agredindo. Aí nos chamam para controlar essa situação. Aí a gente tem que contornar a situação, encaminhar até mesmo para a SUAMA, né, que nos apoia nessas situações, encaminhar o animal, repassar, relocar, para fim de ter segurança para o animal e para as pessoas dos locais, né? E tem outros mais engraçados até, né? Outro dia tinha uma vaca nadando numa piscina, né? Não sei como é que ela entrou, sei como é que ela saiu, né? Aí tivemos que resgatar a vaca de dentro da piscina. E acredito eu que, pelo relato do proprietário, se deu conta que a vaca estava na piscina, isso já era 9 da noite. E ela devia ter passado a tarde na piscina. Ela não se aguentava mais em pé, estava muito cansada. Quando a gente passou as cordas para puxá-la para fora, ela simplesmente se deitou nas cordas. Agora vocês me segurem porque eu não aguento mais, né? Cavalo também, tem muitos episódios de resgate, até um episódio bem atípico que deu bastante trabalho. Um cavalo caiu num buraco de um arroiozinho aqui na Vila Maestra. E o menino, que era o dono da égua, no caso, o nome dela era Esperança, né? O menino trabalhou muito com nós, trabalhou muito, perdeu chinelo, perdeu tudo. E depois acabei carregando ele nas costas para levar ele e a égua de volta para casa, porque ele não conseguia mais caminhar na brita, né? Então tem situações bem inusitadas, né, do nosso trabalho com animais. E me falaram também que tu já participou de várias ocorrências com abelhas. Também são um problema bastante comum? Muito, muito comum, realmente. E aí nós temos uma dificuldade maior ainda, né, que a comunidade que está afetada, no caso, que está com o problema na mão, que é uma solução, porém muitas vezes não se tem a solução, né? E só quando ocorre realmente uma emergência, um episódio que tem que priorizar a vida das pessoas, que a gente pode justificar o sacrifício de uma colmeia, né? Que é o extermínio. E acabei fazendo um trabalho grande aí de proteção das abelhas e tal, que junto com a Associação de Apicultores, para tentar melhorar o aspecto e evitar o sacrifício desses animais que são extremamente importantes para a polinização e para o meio ambiente. Aí deu uma melhorada, uma conscientizada muito grande, né? Até mesmo com as pessoas, se faz um trabalho de remoção, retira-se a colmeia, leva para um ambiente, mas se trabalha com as abelhas só quando é realmente emergência, que aí se encaixa no trabalho de bombeiro.
Porque se a gente for andar pela cidade, tem inúmeras casas que tem colmeia nas paredes há 2, 3, 5 anos sem se envolver com uma emergência, né? E tem aquela situação que a abelha chega, se instala e logo em seguida dá problema, né? Então nesses casos a gente acaba atuando, mas às vezes até o bombeiro tem que correr delas, né? Então tem situações bem complicadas. Então tem que ter uma atuação com cuidado, com cautela. E outra, já serve de conselho, jamais alguém mexer numa colmeia de abelha por curiosidade, sem EPI, sem conhecimento adequado, porque vai ter problema, com certeza. Aí vai criar emergência para nós atuar, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com esses animais em função da condição de poderem voar e ter um ferrão muito, muito perigoso, né? Tem que ter um cuidado muito grande. Tá certo. Eu gostaria então, pra gente finalizar o programa, que tu deixasse o telefone de contato para as pessoas, se tiver algum problema, né? Se acontecer, que nem fatos como tu citou, sim, como é que deve proceder, para quem que deve ligar, qual que é o telefone dos bombeiros? O nosso telefone de emergência é universal, né? O 193, que o acesso vai ser direto no CIOSP, que é o Centro Integrado de Ações Policiais, e entra junto o Corpo de Bombeiros, né? Então, o 193 é o deslocamento de toda a emergência, deve ser direcionada pelo 193. Mas a gente sabe que tem uma certa dificuldade, às vezes, até no acesso ao serviço de emergência pelo 193. Né? Aí, nesses casos, nós temos nosso telefone comercial, que é o 32236555, que qualquer dúvida está sempre à disposição, sempre vai ter um bombeiro ali para orientar, para receber esse chamado, e dependendo da situação acaba às vezes sendo mais prático até do que um 193. Mas a universalidade da ocorrência, da emergência, sempre deve de ser direcionada para um 193. Tá certo, eu gostaria de agradecer a tua presença no nosso programa hoje. Parabenizar o trabalho de vocês também, em nome do Amigo Bicho, parabenizar o teu trabalho, o trabalho dos bombeiros também, que estão sempre, né, prontos para ajudar, qualquer ligação, vocês estão aí, seja, né, como tu falaste, acidentes mais graves, como incêndios, ou até mesmo problema com animais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Gostaria de agradecer o pessoal, então, que sempre nos assiste. Nosso programa de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana. Até lá! Didn't I give it up? Tried my best, gave you everything I had, everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away? It's gonna be an empty road down there I lead. But go on and take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my love. Maybe I should leave to help you see. Nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this real? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this. But go on and take it. Take it all with you. Vai cedo, lá embaixo mesmo, né? Passar na roda. Só pra lá, eu sei pra lá. Deixa, anda mais um pouco aí. A vaca? É. Não, mexi nela aí.
Prender o pescoço dela, não vai sair ainda. Tá bom, tá bom. Desce mais um, cara, perto. Tá de leite, é? É. No vídeo, né? Mesmo assim. Nunca tinha caído. Semana passada caiu um, agora caiu. Aí dentro da dança tinha um copo de leite. Não tem salva. Aqui ontem eu vi. Agora você tudo. Take it all with my love. Take it all with my love. Didn't I give it up? Tried my best. Gave you everything I had. Everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to. Tá do seu lado da cabeça dela. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. But go on and take it all with you. Don't look back at this crumbling food. Just take it all with my love. Take it all with my love. Maybe I should leave to help you see nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this, but go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling food. Just take it all with my love. Take it all with my love. I will change if I must. Slow it down and bring it home. I will adjust. Oh, if only you knew everything I do is for you. But go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling food. Just take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling food. Just take
Take it all with my love. Take it all with my love. Nossa pecada. Eu entro, deixa eu preparar a rota de fuga aqui. Se dá um bicho uma maquinha grande. Tem a corda pra As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium.